Entrei no Instagram e também no YouTube e Facebook. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar a live de hoje, né? Vamos lá, gente, boa noite quem está entrando aqui pelo Instagram, entrando pelo YouTube, Facebook. É sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês para a gente conversar. Boa noite, Zeire, Eliana, Aline. Gente, é muito legal ver vocês aqui comigo. E a conversa de hoje, né, a nossa live de hoje é uma live quando a gente vai conversar. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui que eu peguei uma live que não era essa exatamente. Agora sim. Que é Deixe a Vergonha de Lado e vamos conversar sobre sexualidade com os nossos adolescentes, né? Então, essa live de hoje é para a gente entender, né, de onde vem essa vergonha. Então, como nesse programa de lives que eu faço às quintas-feiras, tem o objetivo de ajudar vocês a conversarem sobre sexualidade com seus adolescentes, né? Falar sobre essa vergonha que trava, que faz com que a gente não consiga conversar, é um ponto que eu julguei importante para a gente, sabe, bater um papo hoje à noite sobre isso. Então, essa live de hoje é exatamente para a gente ver, né, por quê, né, que a gente precisa falar com os nossos adolescentes e o que está nos travando, né? Por que dessa vergonha que a gente sente para falar sobre sexualidade. Esse programa de hoje, né, então, são lives para a gente destravar essa conversa sobre sexualidade. E esse, então, é o nosso objetivo dessa live de hoje. É exatamente destravar essa conversa sobre sexualidade que a gente precisa ter com os nossos filhos, né? E essa live, né? Por que fazer uma live sobre vergonha? Ah, Helena, hoje em dia muita gente já conversa sobre sexualidade, eu não tenho vergonha, mas muitas vezes a gente tem vergonha e nem sabe que aquilo que a gente está sentindo, né? A gente está sentindo vergonha, porque eu ainda vejo muitas mães que elas acham que o seu filho ainda é muito novo para poder começar a contar, a falar desse assunto. Quando a gente acha que o nosso filho é muito novo para a gente falar desse assunto, será que a gente não está fugindo do assunto? Tem outras mães que falam assim, olha, Lena, sabe, quando o meu filho faz uma pergunta, eu fico tão vermelha que, sabe, eu entro em pânico, não consigo, sabe, falar mais nada sobre isso. Então, isso também pode estar ligado, direcionado, né, a essa vergonha de falar sobre sexualidade. Outras mães dizem, sabe, eu só de pensar em falar sobre sexualidade, sabe, me arrepia a espinha. Eu não consigo nem lidar com esse tipo de situação. E outras mães que ainda morrem de medo de falar, sabe, achar que está fazendo errado, achar que ela, sabe, está incentivando o seu filho ou a sua filha sobre alguma coisa que eles ainda nem estavam pensando sobre isso. E, de repente, né, a gente vai ver que tudo isso pode ser justificativas para a gente esconder a nossa vergonha. Justificativa por quê? Porque quando a gente olha o que é vergonha, né? Vergonha são coisas que nos levam a se sentir humilhada ou constrangida. Não é? Ou seja, quando você tem um conceito sobre sexo e sobre sexualidade e que você acha que falar sobre esse assunto é algo que pode, sabe, pegar mal para você, ser uma situação até mesmo de desonra, de coisa que, sabe, que não é, que agride os seus valores, você fica envergonhada, você fica, né, sem graça para falar sobre esse assunto. Quando você tem medo de se expor, né, você tem receio de se expor, isso também tá ligado a essa vergonha, porque a vergonha também está direcionada quando a gente se sente insegura, que a gente fica com medo, né? Com medo de errar, com medo de não falar aquilo que é mais adequado, com medo de ser julgada pelos nossos filhos, porque a gente também tem esse medo, não é? A vergonha também significa sentimento de pudor.
Então, de repente, não é? Como a sexualidade ela foi toda direcionada, né, em toda a nossa cultura voltada para um julgamento moral, então falar de sexualidade pode estar também, né, dentro desse sentimento de vergonha com relação ao fato de achar que, por exemplo, não é certo falar sobre sexualidade. Não é? E aí a gente vai se sentir constrangida, a gente vai se sentir mal em falar uma coisa que você não está se sentindo à vontade para falar sobre esse assunto. A sexualidade, a vergonha, também na definição dela, está ligada a sentimento de honra. Então, se aquele fato, aquele assunto ou aquilo que você vai dizer, você acha que pode agredir a sua honra, você acha que, sabe, pode te colocar, sabe, imagina, eu vou me expor como mãe, sabe, isso vai fazer com que o meu filho tenha um julgamento de mim, que eu, sabe, não sou adequada ou que isso não está legal, então isso também pode gerar essa questão da vergonha, não é? E para a gente entender melhor essa situação da vergonha, né, eu gosto muito de contar história, porque contar história é algo que faz com que as pessoas vão se entendendo, né, nesse momento e nesse assunto. E tem uma história de uma aluna minha do Papo Firme, né, que antes ela tinha me procurado para contar dessa história, né, e depois ela acabou se tornando aluna do Papo Firme. E ela então me contou isso há uns 4 anos atrás, né, quando foi lançado aquele filme, como é que chama? Fala Sério, Mãe. E ela então foi assistir a esse filme, contaram para ela que o filme era muito legal. E a filha dela, na época, tinha 11 para 12 anos, exatamente a idade, né, que eu acho dos filhos aí de vocês também. E ela foi assistir a esse filme com sua filha, e lá no meio do filme, não é? Ela tá lá assistindo com a filha e tal, e a protagonista, né? A estrela lá, que agora esqueci o nome dela, da atriz, não lembro, ela até fez essa última novela agora, das 6, né? Mas eu esqueci o nome dela, eu sou péssima para gravar nomes. Enfim, ela vira para a mãe e pergunta, ela está contando lá uma história que a amiga tinha dito que não era mais virgem e tal coisa, e aí a filha dessa minha aluna vira para ela e pergunta assim: mãe, o que é virgem? E aí a mãe fica completamente desnorteada. Larissa Manoela, obrigada, Bela. Larissa Manoela, exatamente. E aí a Larissa Manoela, que no papel da atriz, então é quem traz essa história dizendo para a mãe que ela já não era mais virgem ou que ela ainda era virgem, já nem lembro mais direito o contexto. E aí a filha dessa minha amiga, dessa minha aluna, vira para ela e pergunta: mãe, o que é virgem? E essa minha aluna falou que na hora ela ficou vermelha, né? Ela disse que a sorte dela, que a luz estava apagada e que ela ficou totalmente desnorteada, sem saber como explicar para sua filha o que era ser virgem. E aí ela simplesmente vira para a filha e fala: a gente está no cinema, não vamos falar sobre isso agora. Você está incomodando as pessoas. E aí a menina, tadinha, ficou no maior sentimento desse mundo, não é? Porque além de não ter esclarecido a sua dúvida, e depois toda a história girava, né, em torno dessa situação, teve momentos em que a história girou um tempo, né, em cima dessa situação, ela ficou sem entender o que estava acontecendo, e por outro lado, a mãe tinha feito uma repreensão, né, com ela. E ela, então, ficou chateada com a mãe pelo fato da mãe se portar daquele jeito com ela. E essa mãe mais chateada ainda com ela mesma, porque deixou acontecer tudo isso, né? Tudo isso. E aí, Helena, eu não sei o que deu em mim, sabe? Eu não consegui responder a minha filha a essa pergunta. E aí a gente pensa, poxa, mas isso aconteceu por quê? É uma coisa do dia para a noite que a gente, sabe, de repente sente vergonha de falar sobre sexo e sexualidade? Não, né? A gente vai... Essa vergonha,
essa dificuldade da gente falar sobre sexo e sexualidade é, na verdade, consequência de todo um processo muito mais longo, um processo que, sabe, no dia a dia, gradativamente, vai sendo infiltrado, né, no nosso consciente e subconsciente, e a gente vai admitindo e criando crenças e conceitos que vão interferir na hora da gente se posicionar. Então, essa questão da vergonha, ela é construída, não é? Sabe? Cada dia tem um pontinho aqui. Helene, como que a gente sabe que isso vai acontecendo com a gente e a gente nem percebe? É porque isso é feito diante de posicionamentos que os nossos pais fizeram perante a gente, a sociedade, né? Isso vem de acordo com atitudes que são consideradas positivas, atitudes negativas, que as pessoas vão comentando, que as pessoas quando atende a expectativa daquele meio, a gente bate palma, quando não atende, a gente repreende. Mas isso, sabe, são pílulas pequenininhas, coisinha que vai acontecendo aqui, a outra ali. É um olhar, sabe, é um jeito de você se portar, um jeito de você se colocar, que se agradou, sabe, você percebe que é um olhar de agrado, que é um olhar de aprovação. Se não agradou, você vai sentir esse olhar de rejeição. Então você vai construindo no seu núcleo, você vai construindo a sua sexualidade, o seu olhar para a sexualidade. E esse olhar para a sexualidade, quando a gente se torna adulto, ele vai ser fruto de toda essa construção e não para aí. Se você não tem a oportunidade de ir em busca de novas informações, de novos conhecimentos, a gente vai ficando fechada naquele mundo e naquele conceito que a gente foi adquirindo em relação a esse movimento desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? Então isso é uma coisa construída, pedrinha por pedrinha. Por quê? Porque a gente, a dinâmica, né, da nossa sexualidade é uma dinâmica que ela não é, sabe, uma coisa só genética, não é? A gente não nasce sabendo de tudo, a gente não constrói as coisas a partir apenas das nossas características biológicas. Não, a gente tem as nossas características biológicas, a gente tem nosso meio. Ai, agora deu vontade de espirrar. Oxi. Desculpa, gente. A gente tem o nosso meio, né, que vai ditar normas, meios que vão dizer como é que eles querem que a gente haja, ou seja, essas atitudes, essas expectativas, esses desejos que vão sendo passados no nosso dia a dia. É uma das partes, né, da construção dessa nossa sexualidade. E além do nosso aspecto biológico e do nosso aspecto social, a gente tem também o aspecto psicoemocional, aonde a gente vai, sabe, olhar aquilo que o corpo pede, aquilo que a sociedade manda, e a partir da minha capacidade de entendimento e de discernimento, eu vou ter uma determinada atitude. Então, tudo isso vai estar ali, né, caminhando, se entrelaçando no dia a dia da gente e vai construindo, então, essa visão que a gente tem do sexo e da sexualidade. Ora, se isso vai construindo a nossa visão do sexo e da sexualidade, vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise aqui do que aconteceu com essa mãe, né? O que, sabe, de onde que veio essa vergonha dessa mãe, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, para essa mãe, ela poder responder para sua filha, né, o que é virgem. Boa tarde, Marisa. Para essa mãe responder o que é virgem para sua filha, um ponto extremamente importante, né, é essa mãe, ela está convicta. Convicta de quê? Convicta de que falar sobre sexualidade, explicar para sua filha o que é virgem, é uma coisa positiva.
Se essa mãe tem qualquer receio, se essa mãe teve, sabe, uma formação, uma religião ou um entendimento de que sexualidade não é uma coisa positiva, que sexo não é uma coisa boa e que naquela idade sua filha saber sobre isso vai ser uma coisa ruim, o que que vai acontecer? Lembra da história da vergonha? Ela vai ficar insegura, ela vai ficar com medo. E esse medo, né? E se ela cresceu acreditando, não é? Como a maioria de nós crescemos acreditando, a maioria de nós crescemos não, a maioria de nós cresceu acreditando que sexo era uma coisa ruim, que sexo era algo feio, que sexo era pecado, que sexo era uma coisa, sabe, que não era para ser vivida. Então o que que vai acontecer? Nesse momento, essa mãe, ela trava. Ela trava porque tudo isso vem à tona na cabeça dela e ela não consegue articular, não é, o esclarecimento para sua filha em relação a isso. Diferente do fato de que se ela tivesse uma convicção de que falar sobre sexualidade com a sua filha, ao contrário, protege, é uma coisa boa, é uma coisa positiva, que faz parte do desenvolvimento da sua filha, não é? Uma outra coisa, né, que a gente pode observar aí é a mãe reconhecer, ou o pai, aqui estou falando da mãe, porque a mãe aqui no meu canal é maioria, mas pode ser o pai também, que eu vi que entraram aí alguns homens, né? Então, reconhecer que as curiosidades sexuais fazem parte desse momento do desenvolvimento da sua filha. Se eu me assusto, se eu acho, nossa, mas minha filha já quer saber sobre isso. Ora, ela está dentro de um contexto, ela está no cinema, assistindo a um filme. O filme traz uma determinada situação. Essa situação está diretamente ligada a sexo, que é um assunto que, nesse momento da puberdade, eles estão despertando o seu interesse e querendo, né, ávidos por saber a respeito do que se trata. Então, veja bem, tudo isso vai combinar, por quê? Para uma situação que é uma situação natural. É natural que essa garota fizesse essa pergunta. A mãe é que foi pega de surpresa, porque não estava preparada para lidar com esse tipo de situação. Mas se essa mãe está preparada e ela sabe que essa é uma pergunta que a sua filha pode lhe fazer, ela na hora poderia até nem responder, né, dada a circunstância, mas ou dar sabe, uma resposta que pelo menos ajudasse a sua filha a entender o que estava acontecendo, né? Como, por exemplo, é uma troca de carícia quando eles estão namorando. Pronto. Depois, chegava em casa com mais tempo e explicava, né? Então, quando ela está preparada, ela consegue encontrar palavras, encontrar um jeito, né, de atender a necessidade da sua filha ou do seu filho, né? Que eu estou falando da menina porque no exemplo era uma menina, mas não necessariamente é só com as meninas, né? Também pode acontecer com os meninos. O interesse, essas curiosidades sexuais são curiosidades tanto dos meninos quanto das meninas nessa época, né? E quando a gente, sabe, nega, quando a gente não quer responder, quando a gente, sabe, fica constrangida, fica com vergonha, não é? O que acontece? A gente acaba afastando os nossos filhos da gente. Porque numa próxima pergunta, o que vai acontecer? Essa garota vai dizer, minha mãe não aguenta falar sobre isso, né? A minha mãe, ou ela não sabe falar sobre essas coisas. Então, ela vai procurar essas respostas em outros lugares. E isso costuma afastar mães e filhas, pais e filhas e filhos, né? Porque a gente não conseguiu atender a essa demanda que a nossa menina, ou que o nosso menino teve em termos das suas curiosidades sexuais. Então, é importante que a gente fique atenta a essa necessidade da gente estar preparada. Quando a gente está preparada, a gente consegue, né? Mas essa mãe não estava, né? A terceira coisa, né, que a gente precisa, que eu até acabei falando um pouco agora, é buscar conhecimento. Então, se essa mãe tivesse conhecimento sobre
o contexto da sua filha, o desenvolvimento da sua filha e mais um conhecimento, né, um repertório sobre o que é virgindade, com o porquê da virgindade, o que ia acontecer. A gente ia questionar os nossos mitos, né? Por que eu tenho tanto medo? Medo do quê da minha filha saber o que é virgindade, não é? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente tem mais segurança. Eu sempre costumo dizer que quem sabe mais vive melhor, não é? Então, buscar essas informações, buscar esse conhecimento é importante e vai ajudar a gente nessa hora a saber o que falar, né? Que é uma das grandes dificuldades das mães, né? Ah, eu não sei o que falar nessa hora, Lena. Pois é, não sabe muitas vezes porque a gente não se preparou, a gente não foi buscar conhecimento para poder trazer esse tipo de conhecimento para as nossas meninas e para os nossos meninos também, né? Uma outra coisa é a gente identificar, né, que por exemplo, no caso dessa mãe, né, agora, já que ela não deu conta de responder na hora que a sua filha perguntou, então agora ela vai ter que identificar um momento adequado para poder resgatar. Se, né, como foi o caso dela, ela quer responder a essa filha e quer se aproximar dela. Então, nesse caso, a gente vai olhar, sabe, qual é um bom momento para resgatar esse tipo de conversa? Ah, é na hora que a sua menina ou seu menino está lá assistindo a um filme, a uma série, ou está conversando com uma amiga? Não, vamos esperar um momento que seja um momento que vocês estejam junto com eles naquela hora e com isso a gente consegue, então, poder conversar com os nossos filhos, ou no caso dela, principalmente, resgatar esse tipo de situação. E nesse caso dela, ela teria que resgatar, né, que foi o que a gente conversou, a importância de resgatar isso, sabe, se colocando a sua história, dizendo que de fato, sabe, assumir que não foi legal com a filha naquele momento e contar a sua história. Olha, filha, eu também não sabia de nada quando eu era adolescente, não tive esse parâmetro, minha mãe nunca conversou comigo sobre sexualidade e eu fiquei sem saber como lhe responder. Agora fui buscar informação e aí você ainda está interessada em querer saber desse assunto? Não é? Que é uma outra questão que a gente precisa estar atenta. É a forma como a gente pergunta, é o jeito como a gente aborda os nossos meninos e as nossas meninas. Porque se você aborda de uma forma adequada, você se sente prestigiada. E ao se sentir prestigiada pelos seus filhos, você sabe, você se sente mais segura para achar que aquilo que você está fazendo certo. E com isso, você se sentir, sabe, tranquila para poder trazer essa conversa com leveza, né? Trazer essa conversa com uma qualidade, né? Que faça a sua filha ou o seu filho querer continuar aprendendo com você e ouvir o que você tem para dizer. Né? A quinta situação, né, que a gente analisou aí com relação a isso é dentro dessa forma de abordar, né, a fazer a pergunta. Então, quando ela faz essa pergunta, você ainda está interessada? Você quer saber o que de fato isso significa? E a gente fazer a pergunta e, que eu sempre trago aqui, né, ouvir o que é que ela tem para dizer a respeito daquilo. Porque na hora que a gente ouve, na hora que a gente escuta, na hora que a gente, sabe, a gente traz para as nossas meninas aquilo que ela de fato quer ouvir, é que a gente vai poder fazer aí gerar o que a gente chama de gerar valor, ou seja, estabelecer o diálogo. Então você faz a pergunta e escuta, né? Porque diálogo é isso, uma hora um fala, o outro vai responder e depois o outro responde e o outro escuta. Então faz a pergunta e escuta. Ao escutar, vocês então vão poder ter subsídio para poder ver o que de fato ela estava precisando aprender. Então, no caso dessa mãe, ela pode até perguntar, não é, que foi que ela fez, filha, e aí, o que você imagina que seja ser virgem?
E aí a filha trouxe para ela. E ela, a partir daquilo que a filha falou, que ela imaginava ser virgem, ela então vai construindo esse saber com a filha. Então ela consegue trazer para essa filha, não é, um conhecimento que vai fazer com que essa filha se sinta gratificada com a conversa que teve com essa mãe. Então, para isso, gente, é importante que a gente tenha clareza do que está por trás dessa vergonha. Mas tudo isso que eu trouxe para vocês é possível, né? Da gente trabalhar, é possível da gente desenvolver, não é? E é benéfico para os nossos filhos. Por que é benéfico, não é? Então eu trouxe até aqui uma frase do Rubem Alves, onde o Rubem Alves ele coloca, né, que se o sexo fosse comparado à música, os bichos eles nascem com o instrumento e a partitura. Mas o ser humano, ele nasce com os instrumentos. Mas a partitura é a educação que esse adolescente recebe, essa criança recebe, que vai dar o tom da música dele, né? Então, se a gente fica envergonhado, se a gente fica presa a essa condição e não conversa com os nossos filhos e não orienta os nossos filhos, o que pode acontecer? Provavelmente a partitura que ele vai tocar pode ser distante daquela que você gostaria de ouvir. E aí? Você vai deixar a vergonha, não é, tomar conta dessa situação? Não é hora da gente, sabe, deixar a vergonha de lado e, sabe, partir para essa conversa, não é? Então é isso que a gente precisa, criar coragem, a gente precisa lidar com isso. E como fazer isso? Para fazer isso, a gente tem um dos principais pontos, né, que eu já trouxe inclusive aqui para vocês, é a gente questionar os nossos mitos e os nossos tabus. No caso dessa mãe, por exemplo, em relação à virgindade, se questionar o que é a virgindade? Por que existe a virgindade? Da onde que surgiu essa história de virgindade? Por que nós mulheres tínhamos que ser, sabe, castas, tínhamos que não pensar em sexo, tínhamos que não demonstrar desejo sexual durante milhares e milhares de anos? Por que era tão importante essa questão da virgindade? Porque se uma mulher que não fosse mais virgem, ela perdia todo o seu valor pessoal. Então, tudo isso são perguntas que a gente pode buscar as informações a respeito dela. Vocês vão encontrar, tem inclusive vídeos meus onde eu trago tem até um vídeo chamado Fantasma da Virgindade, onde eu respondo exatamente para vocês todas essas perguntas, não é? Então, vocês podem questionar esses mitos e tabus que a gente carrega em função, né, dessa herança cultural que eu falei para vocês, essa herança cultural com relação ao sexo, com relação à sexualidade, porque essa herança cultural, se ela é uma herança que ela trava a gente, se é uma herança que mexe com todas aquelas características que nos deixam envergonhado, tipo se sentir humilhada, se sentir constrangida, se sentir inseguro, se sentir, que mais? Sabe, numa condição de desonra, a gente não vai conseguir falar sobre sexualidade. Essa vergonha vai permanecer e vai continuar travando. Então, é importante que a gente questione, sabe, quais são os nossos mitos e mais, né? Quais são os nossos medos. Porque quando a gente pergunta do nosso medo, a gente vai identificar qual é o nosso mito. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer para ajudar a gente a ir se desvencilhando, né, desses conceitos que travam. Porque na hora que eu tenho um conceito ou um preconceito a respeito de uma determinada situação, é isso que vai reger a minha postura, é isso que vai reger a minha forma de chegar para o meu filho ou para a minha filha. E se a gente chega achando que isso é uma situação nociva, eu chego de um jeito que não é um jeito legal, não é um jeito leve, nem é descontraído, não é? Muito pelo contrário, é pesado, é tenso, é angustiante, sabe, é travado. Ou às vezes, pior, né? Nem chega. Então a gente tem aí que olhar para esses mitos e, sabe, se questionar em relação a isso.
Outra coisa é buscar essas informações. Então, vai buscar informações. Então, vocês têm aí, parabéns para quem está aqui na live comigo, para as pessoas que estão aqui me acompanhando, que me seguem. Ou seja, nas minhas redes sociais, tem bastante assunto, tem bastante informações, né, sobre vários temas aí da sexualidade, como também tem outros profissionais que também trazem esses assuntos, que também estão aí na internet. E hoje é a coisa mais fácil desse mundo, é a gente poder obter informações. Claro, você pode ter informações de várias fontes, né? Fontes mais verdadeiras, fontes de pessoas que têm mais experiência, mas você também vai pegar aí fontes que talvez não sejam tão seguras. Então é importante que você se assegure disso, né? Vá buscar informações de pessoas que te trazem um conhecimento que pode te ajudar a lidar e a entender melhor o que acontece durante a adolescência dos seus filhos, né? Do que representa essa sexualidade para os seus filhos, e em cima disso você vai aprendendo, né? Além, né, dos vídeos que eu publico também nas minhas redes sociais, vocês vão ver também que existem, tem também esse trabalho, né, que eu faço com as mães, que é de aconselhamento, né, com uma espécie de consulta. Então, está vivendo uma situação que é uma situação difícil, uma situação que você sozinha não está conseguindo identificar o que está acontecendo, sabe, como lidar com essa situação, ou até, sabe, entender por onde eu começo a falar, o que é que meu filho ou minha filha está precisando. Então, se essa mãe tem esse tipo de dificuldade, também tenho esse trabalho junto com as mães, onde eu consigo, junto com elas, ouvir mais um pouco, ter mais informações e poder ajudá-la a identificar, sabe, por onde a gente pode caminhar para que essa situação seja sanada, para que essa situação consiga ser trabalhada, né? E vocês consigam estar próximos dos seus filhos para poder ajudá-los nesse momento a resolver essas situações, né? E a outra coisa que é muito importante que a gente tenha consciência, né, é que isso a gente não, do mesmo jeito que essa construção da vergonha não foi feita do dia para a noite, né? Ou seja, de todos esses elementos e fatores que a gente absorveu e que nos deixa hoje com vergonha de falar sobre sexualidade, eles não foram construídos do dia para a noite, do mesmo jeito a gente não desconstrói do dia para a noite. Do mesmo jeito, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? E dar um crédito para essa nossa mudança. Então, e buscar tudo isso e acreditar que gradativamente é uma leitura aqui que vai desconstruir uma coisa, é uma live aqui comigo que vocês vão ouvir algum argumento ou alguma história ou alguma situação que vai desconstruindo uma outra ou que vai respondendo a alguns questionamentos que vocês têm em relação ao sexo e à sexualidade, e principalmente, né, a sexualidade na adolescência. É um outro vídeo que vocês ouviram, um livro que você leu, um curso que você fez, uma história que você ouviu, uma experiência de vida que você teve. Então, tudo isso gradativamente vai ajudando a gente a ir se desvencilhando dessa vergonha. E principalmente, né, a gente começar a treinar a falar sobre sexualidade. Porque se a gente não treina, a gente também não se exercita, e aquilo que a gente não exercita, a gente não consegue fazer, né? Então é importante que a gente entenda que isso não é uma mudança do dia para a noite, que é algo que a gente vai assimilando, que a gente vai entendendo, que quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais fatores, né, de mudança, como livros, palestras, cursos, enfim, toda a possibilidade, né, da gente ganhar conhecimento, conquistar conhecimento, vai cada um no seu tempo, a nossa própria experiência, cada um no seu tempo, vai ajudando a gente a ir desconstruindo. E para acelerar esse processo, que é uma coisa importante, a gente treinar a falar. E esse treinar a falar não é treinar, sabe, já dando uma aula para os filhos, porque não é uma aula que eles querem. Eles querem conversas curtinhas. Pega um assunto que você tem mais confiança, começa falando. Pode até nem começar falando com seus filhos, sabe? Pega um assunto e conversa esse assunto com uma amiga, com a sua irmã,
não é? Ou com uma colega de trabalho, ou mesmo com seu marido, conversem, pensem, sabe? E vai devagarinho, vocês vão construindo e desconstruindo, né? Construindo um novo olhar e desconstruindo um olhar que pode estar travando vocês e deixando vocês com esse sentimento, né, de vergonha. E aí perdendo essa oportunidade de chegar perto, de estar próximo do seu filho, de estar próximo da sua filha, não é? Alguém aqui já viveu essa experiência, já teve uma situação parecida com essa que queira trazer aqui? Eu acabei, né, desenrolando aqui essa live, foi uma aula mesmo, né? Tudo que não é para vocês fazerem com seus filhos, né? Com seus filhos vocês têm que ir mais devagar, tem que trazer num comentário. Então, na hora que você faz um comentário, poxa, já foi alguma coisa, olha, minha mãe fala disso, né? Já dá um alerta e você vai se treinando. Então, treina hoje uma coisa, amanhã você fala outra e sempre treinando essa conversa sem exigir demais de você. Né? Sem exigir que você, sabe, já seja um especialista naquele assunto e que possa lidar sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de questionamento. Ora, no meio da conversa alguma coisa falhou, vai lá com ele e vai pesquisar junto, né? Vai vivenciar junto, vai dizer, olha, filho, vamos ali, vamos pegar ali o computador e vamos pesquisar juntos, né? Vamos ver o que é, ou pegar um livro e ver naquele livro o que é aquele assunto que você, por um acaso, não está tão segura. E, sabe, levar com leveza mesmo, com leveza sem se cobrar tanto, porque quando a gente se cobra muito, a gente cria uma expectativa muito alta e o fato da gente não se sentir apta para corresponder, né, dá medo. E o medo, né, como eu sempre falo, o medo é um péssimo conselheiro. Ele é um ótimo companheiro, mas é um péssimo conselheiro, né? Então ele vai dizer para você não falar, ele vai dizer para você ficar quieta, para você não instigar a conversa, né? Para você usar todas aquelas desculpas que eu trouxe no começo da nossa fala, não é? Então, não, ele ainda é muito criança, não, se eu tocar nesse assunto, eu acho que esse assunto só vai, sabe, deixá-lo constrangido, ou esse assunto aí só vai acelerar um processo que, na verdade, eles não estão, como é que diz? Não estão prontos ainda para viver, enfim, vai criando uma situação que pode ser uma situação que não é condizente, não cria o clima necessário para você conseguir falar com seus filhos sobre sexualidade. Então é importante que a gente tenha isso em mente. A gente pode desconstruir tudo isso e construir um jeito de lidar com essa sexualidade de uma forma leve e descontraída? Sim. E para isso a gente precisa ir em busca, né, de questionar os nossos mitos, de buscar informação e principalmente de abordar, treinar, abordar os nossos filhos e treinar falar sobre o assunto. Isso é uma coisa extremamente importante. Helena, e aonde eu pego isso? Bom, atualmente eu não estou com o Papo Firme em lançamento, mas até o final do ano teremos um outro lançamento. O Papo Firme foi um curso que eu fiz, que eu criei, né, exatamente com esse intuito, que é de ajudar as mães a conversar com seus filhos sobre sexualidade. E nele eu trago, né, todo um passo a passo, com conteúdo específico, para que as mães cheguem nessa condição. Então, através desse conteúdo, a gente vai, sabe, devagarinho, treinando, não é, conversando comigo, eu lá dando todo um suporte, a gente vai conseguindo construir um jeito de olhar para o sexo e a sexualidade na adolescência que faça com que a gente destrave, que faça com que a gente consiga conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas, não é? Então, essa situação é uma situação que a gente consegue lidar. Então, o Papo Firme, ele foi criado exatamente para suprir isso. No momento, ele não está aberto, mas quem tiver interesse, entra aí na minha bio, tem um link, vocês clicam lá e se inscreve lá para serem comunicados na hora que ele tiver aí em lançamento, não é? Então, já fica de olho, né? Já vão ser alertados sobre isso, tá bom? E, sabe, tem aí, tem os vídeos todos no meu canal, tem as lives que eu faço toda quinta-feira, né? Tem live aqui, então a gente tem bastante momentos que a gente pode
conversar e desenvolver essa conversa, né, esse aprendizado, na verdade, sobre a sexualidade na adolescência. Né? Então, isso é uma coisa que é bastante importante. E está aberto agora para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito, porque na semana que vem eu não vou fazer a live do Pergunte para Lena. Então, hoje, se vocês quiserem já ir perguntando, pode perguntar, pode fazer aí a pergunta que vocês queiram fazer a respeito de sexualidade, né? E principalmente sobre isso que a gente conversou, sobre essa vergonha, sobre esses mitos, sobre essas situações que nos trava, né? Se vocês já viveram alguma história parecida com dessa mãe, né, que ficou com vergonha e não conseguiu responder à sua filha e depois acabou criando, né, uma situação que foi uma situação mais difícil para recuperar, mais difícil para resgatar, mas ela conseguiu, né? Hoje, na verdade, a filha conversa com ela sobre tudo, né? Boa noite, Luciana. Então, gente, se vocês tiverem aí alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu estou aqui ouvindo vocês. Enquanto vocês não trazem a pergunta, eu vou falar um pouco sobre a live da próxima semana. A live da próxima semana eu vou trazer o meu supervisor, né, a pessoa que me dá supervisão no assunto da diversidade sexual. É o Robson Giardello, o nome dele, né? Ele é descendente de italiano. E o Robson, então, vai conversar com a gente sobre diversidade sexual. E eu queria aproveitar aqui para pedir a vocês, para mandarem para o meu direct, o que vocês gostariam de saber? Que perguntas vocês têm sobre diversidade sexual, ou seja, sobre gênero, sobre a orientação sexual, ou seja, sobre sexo fluido, sobre gênero fluido, sobre pansexualidade, bissexualidade. Eu sei que vocês muitas vezes são questionadas e têm tido aí muitas colocações dos filhos, né, de vocês a respeito da sua orientação sexual e a respeito, né, do seu gênero. E que muitas vezes a gente fica em dúvida sem saber como lidar e principalmente com medos. Não é? Então eu gostaria muito de conhecer quais são os medos que vocês têm. Manda para mim, manda para o meu direct, né, perguntas sobre os medos que vocês têm. Manda para mim perguntas sobre o que você gostaria, sabe? Qual a pergunta sobre diversidade sexual que você gostaria de ver respondida nessa live? E essa live, desde já, vocês já estão todos convidados, ela vai acontecer na próxima quinta-feira, às 18h30. Ou seja, nesse horário da nossa live de quinta-feira, tá? Só que em vez de ser só comigo, será comigo e com o Robson. Nós dois vamos estar aqui com vocês para a gente conversar sobre essa temática que hoje que faz tanto parte hoje, né, das necessidades de conversa com os nossos filhos. Aqui a Beatriz colocou: hoje as crianças estão falando muito sobre gênero e com alguma dificuldade de se achar nesse assunto. Minha filha de 10 anos me questionou se ela era hétero. Fiquei meio perdida e sem resposta. Ai, que bom, Beatriz, que você trouxe essa situação. É isso aí, Beatriz. Essa é uma situação comum e que a gente vai, sabe, tratar desse assunto na próxima live, e essa sua colocação aqui já vai ser uma que eu vou trazer para a próxima semana, tá? Então já fica aí atenta e entra no nossa live na semana que vem, e já vou deixar essa sua colocação para te levar para o Robson e para a gente juntos responder a você sobre esse tipo de situação, tá? Então, fica ligada aí na nossa live, porque vai ser uma live bastante interessante e eu gostaria de ouvir vocês. Então, manda também lá para o meu direct, quem quiser, o que vocês querem saber, que medo que vocês têm, como que a gente, sabe, pode saber mais, né? O que mais que vocês querem para a gente poder trazer uma live para vocês que atenda todas essas angústias, esses medos e esse desconhecimento. O que é que vocês ainda não sabem que vocês querem saber? Então, manda lá no meu direct, eu vou jogar essa pergunta tanto no meu stories quanto aí no meu
na minha timeline, né, para vocês trazerem para mim aquilo que esteja angustiando vocês ou que vocês queiram simplesmente saber a respeito dessa temática, tá bom? Qual a melhor forma de atrair a filha adolescente de 13 anos para falar sobre o assunto? Impaciente, acha que já sabe porque já falei outra vez. Oi, Eliane. Então, Eliane, um jeito de você atrair a sua filha é conversando com ela, como eu falei para vocês, de contando a sua história. Não é? Conta para ela, por exemplo, se você quer falar com a sua filha sobre um determinado assunto, tenha clareza sobre que assunto você quer falar e por que você quer falar com ela sobre esse assunto. Quando você tem clareza, né, sobre por que eu quero falar sobre esse assunto, então você vai poder contar para ela, começar a conversa com ela, trazendo uma história, ou trazendo uma notícia, ou trazendo uma situação que traga esse contexto do que você quer falar. Senão, às vezes, a gente não tem clareza do o que é que eu quero falar e o porquê, e aí a nossa conversa se torna chata, a nossa conversa se torna enjoada, ou a nossa conversa se torna repetitiva, de fato. E ela vai dizer, isso aí eu já sei. Então, o que é que você quer falar com ela? Então, diante daquilo do que você quer falar com ela, você se perguntar, por que eu quero falar com ela? E a partir da sua resposta, você então constrói essa história. Você pega uma história sua que traga essa situação, ou uma notícia, ou uma série, ou um filme, alguma coisa que, sabe, que tenha esse contexto, e aí você questiona o que é que ela já sabe sobre isso. Então, se ela diz, eu já sei de tudo, é mesmo, filha, puxa, pois eu na sua idade, eu não sabia. Então, por exemplo, eu não sabia, sei lá, que a gente tinha que, sei lá, agora não vem nenhum assunto na minha cabeça, que a gente podia se masturbar. E eu achava, sabe, eu até tinha vontade, mas eu não fazia isso, porque eu achava que isso era uma coisa que não era para a mulher fazer. E você, como é que você vê essa situação? O que é que você já ouviu falar de masturbação? Ou então, se ela diz, se você está falando de outro assunto e a sua filha diz, eu já sei tudo sobre isso, questiona para ela, o que você sabe? Então me conta, o que você já sabe? E aí ela vai te dizer o que é que ela já sabe sobre aquele assunto. E aí, em cima do que ela te disser, você vai complementar aquilo que ela ainda não sabe. Porque quando ela fala e você ouve o que ela disse, você fica sabendo o que é que ela está precisando que você diga. E aí a conversa pode ser mais interessante. Pode não, com certeza ela vai ser mais interessante. Né? Eu tenho visto isso acontecer de montão. Então, quando a gente pergunta e escuta, a gente abre, de fato, o diálogo. Agora, se a gente chega com a conversa pronta e explica tudo, já diz a resposta, já não questiona nada, sabe, ela vai dizer, de novo, a mesma história, eu já sei. Então, se ela diz, já sei, um caminho é você questionar. Então, não no sentido de ironizá-la. Puxa, filha, que bom que você sabe, pois eu na sua idade eu não sabia. O que você já sabe? E ouve. É muito importante a gente ouvir. Escuta o que ela tem para te dizer. Né? E se você, quando você tem conhecimento, quando você tem, sabe, possibilidades de investir nessa conversa com a tua experiência, com o teu conhecimento, isso vai bem, como é que diz? Vai caminhar de uma forma muito, muito mais suave, né? Mais leve, e ela vai conseguir interagir com você. Aqui, a Beatriz está perguntando, e a minha? Beatriz, primeira pergunta, o que é heterossexual? Então, a primeira questão que você tem que saber, o que é heterossexual? Outra coisa, de acordo com a idade, né, que está a sua filha, procurar saber que a sua filha está com 10 anos, né? Então, ela ainda está no momento que ela ainda está se construindo. Então, uma coisa que você pode dizer para ela é que, nesse momento, ainda não tem nada definido. Não tem, sabe, nada do que ela, com 10 anos de idade, essa garota, ela ainda
ela ainda não dá para a gente definir, ela não tem certeza do que ela pode ser. Agora, uma coisa é certa, você pode perguntar para ela também. E você, filha, o que, que você acha? Então, se ela perguntar se ela é hétero, então dê a definição do que é hétero, diga para ela o que é hétero, diga para ela o que é homo, diga para ela o que é bissexual, diga para ela o que é pansexual, ou talvez nem precise chegar em pansexual, e aí você fala para ela e pergunta. Primeiro, né, pergunta por que ela está fazendo essa pergunta. E segundo, né, dê as definições, pergunta se ela sabe o que é cada uma dessas situações, né, dessas orientações, e em seguida você então conversa com ela, pergunta para ela o que ela acha que ela é. Ela vai te dizer, naquele momento ela vai estar sentindo que ela é isso. Ah, ok, você está sentindo que você é isso. Então, se você está sentindo que você é isso, nesse momento é isso que você está sentindo. E como você está se sentindo com isso? E aí ela vai te dizer, ou por que você acha que você, sabe, é hétero, ou por que você acha que você é homo, ou por que você acha que você é bi. E ela então vai te responder. E é a partir do que ela te responde que você vai construindo esse conhecimento com ela e ajudando a sua filha a construir esse pensamento crítico, para poder ela entender o que é que está acontecendo, saber do que é que existe e saber também o que é que está acontecendo com ela. Em geral, nessa idade, como eu falei, 10 anos, ela ainda não tem clareza, não é, dos seus sentimentos. Mas a gente, por exemplo, eu lembro que eu, aos 10 anos, eu já me interessava pelos meninos. Não é? Então, se ela se interessa pelos meninos e pela definição que você der, ela vai dizer para você que ela acha que ela é hétero. Se ela disser que ela está se interessando pelas meninas, também é um momento em que é possível as meninas se interessarem pelas meninas, mas por um motivo que não é sexual, e sim por um motivo de construção pessoal. Então, a gente pode trabalhar com ela nesse sentido. Olha, mas o fato de você se sentir atraída pode ser admiração, pode ser vontade de você ser do jeito que ela é, ou porque você, sabe, ela é uma pessoa legal de estar junto. Mas esse é um momento que a afetividade é quem impera e não o interesse sexual aos 10 anos, né? Então, a gente pode ir trazendo esses conhecimentos e ajudando a nossa menina a ir pensando. E dizer para ela, filha, não tem necessidade de você estar preocupada com isso agora, né? Porque agora é um momento que, sabe, nem agora e nem a gente deve ficar preocupado em momento nenhum, porque a gente não precisa ficar se rotulando, né? Mas é importante para a gente se entender. E se você puder dar insumos para ela entender o que é ser homo, hétero ou bi, e ao mesmo tempo entender o que momento que ela está, isso vai ajudar a sua filha a se olhar, né, de um jeito com mais clareza e sofrer talvez menos, né, com a ansiedade, com a dúvida e com o desconhecimento, principalmente, né. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da minha live e quero dizer que mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e agradecer aí a todo mundo que está aqui comigo desde o início, né? E que a gente, na semana que vem, a gente estará aqui com o Robson para a gente conversar sobre diversidade sexual. Então, pensa nas perguntas que vocês querem. Vamos trazer de novo sobre essa sua colocação. Beatriz, acho que o Robson também vai poder dar uma contribuição ainda maior sobre essa situação. E a gente vai poder conversar sobre esse assunto, né? De um jeito tranquilo e desmistificando os nossos medos e os nossos preconceitos, as nossas dúvidas e, inclusive, né, colaborando com a nossa sede de conhecimento, né, a nossa vontade de aprender mais sobre esse assunto. Deixa eu só ver se eu respondi aqui a todas. Tem aqui da Luciana, o meu filho tem 12 anos, mas ele não pergunta nada. É porque ainda não chegou essa curiosidade para ele, porém eu fico querendo me preparar, porque meus pais não falavam sobre esse assunto. Luciana, pode ser porque ele não está interessado, mas pode ser porque ele também está constrangido, está com medo, ou porque talvez em outros momentos, né? Como eu disse para vocês, esse medo, essa vergonha, isso não é do dia para a noite. Então, desde criança, ele provavelmente deve ter percebido,
de que havia uma certa dificuldade em lidar com esse assunto, talvez ele esteja mais recluso, né, nesse momento da puberdade. Mas você não precisa, sabe, se acomodar a isso, não. É isso mesmo. Vai buscar conhecimento, vamos se preparar, encontrar meios de abordá-lo sem que deixe eles constrangidos, porque é isso que vai fazer com que você consiga conversar com ele, tá? Às vezes é porque ele pode não estar interessado, mas de qualquer forma, aos 12 anos é uma idade importante, né, dele saber as mudanças que vão acontecer, o que é que ele já sabe sobre essas mudanças, como é que ele está se sentindo com isso. Então, essa conversa é uma conversa que a gente não pode deixar passar nessa idade que ele se encontra, tá bom? Então, vai sim, vai se preparar, porque vale a pena para você conversar com ele. Bom, acho que todas as perguntas foram atendidas. Eu quero agradecer mais uma vez e boa noite para vocês todos e vejo vocês na próxima quinta-feira às 18h30 com essa nossa live sobre diversidade sexual, tá bom? Um grande beijo e até lá. Ai, não acredito, Tiago, esqueci de... Você me avisa tanto e eu ainda esqueci.